Muito boa noite, prezados amigos e amigas. Agradeço a oportunidade de tê-los nesse evento aí. Talvez desses 3 encontros hoje seja o mais importante. Eventualmente, se alguém deixou de assistir, ele pode ser resgatado e repassado também a qualquer momento junto no YouTube, né? Só digitar meu nome lá, ele aparece. Até dentro do possível, eu peço que vocês estendam a outras pessoas também que queiram eventualmente participar, que é de suma importância esses assuntos que a gente vai tratar nesse evento. Tem muita coisa acontecendo, coisa que vai acontecer com a reforma tributária. É importante que todo mundo fique a par, tenha conhecimento disso e o que isso vai impactar na vida de cada um dos que possuem o patrimônio e, consequentemente, dos seus herdeiros. Então, terceira aula, Seminário de Planejamento Patrimonial da Família. Eu queria ver com vocês, né, então, repassar um pouquinho um sistema com uma economia tributária absurda. A gente encerrou essa aula de ontem, que eu quero somente fazer uma rápida passagem por ela, comparando um sistema tradicional de inventário extrajudicial com o sistema de holding que a gente está propondo e o que isso significou de economia para a família, o que poderia ter significado para o pai do Pedro se ele efetivamente tivesse optado por um sistema não tão maléfico quanto foi, que acabou ficando para o Pedro em função do inventário que ele teve que correr atrás, teve que mudar do bairro que morava, acabou sendo rebaixado de classe social. Lembra do inventário, o custo que a gente teve com o inventário, 6% sobre o valor atualizado do bem, honorário 7%, 105 mil, cartório 7.500, certidões 3 mil, registro de imóveis 3 mil. Imposto, ganho de capital, mais 150 mil. O total desse valor aqui deu 361.500. E lembra que o Pedro teve que vender o imóvel com deságio de 20%. Acabou esse imóvel sendo vendido, então, por 1.200.000. Desse 1.200.000, ele efetivamente colocou somente 500 e poucos mil, como a gente viu ontem, no caixa. E isso fez com que ele tivesse que entregar o imóvel que ele tinha, procurar um outro imóvel, num outro bairro mais singelo. Ou seja, ele foi literalmente rebaixado de classe social. Muito bem, comparando esse mesmo imóvel, muda o imposto, é o mesmo ITCMD, porém, ele é calculado sobre o valor no sistema holding, ele é calculado sobre o valor da declaração de imposto de renda. Então, a declaração que a gente viu de 20 anos atrás, quando o pai do Pedro adquiriu esse imóvel, ele pagou 200 mil. 6% sobre 200 mil daria 12 mil. Horas trabalhadas, comparado com os honorários locatícios, esse projeto teria um custo de 35 mil. Não teria custos com tabelionato, muito menos com certidão, e registro de imóveis teria uma redução de 6 mil para 2 mil. Então, não teria ganho de capital, porque o imóvel não foi vendido, permaneceria no poder do Pedro. O total desses casos aqui, então, representou a quantia de 49 mil reais, contra o que ele iria perder de perda patrimonial, 661.500. Então, na comparação, por exemplo, impostos, ele teria de 90 mil, ele iria pagar 12 mil, teria uma economia de 52 mil. Honorário de advogado, que ele pagaria 105 mil, ele pagou para esse sistema de holding 35 mil, teve uma economia de 70 mil. Cartório tabelionato, o sistema holding não teria nesse momento, 7.500. Certidões não teria também, ou seja, uma economia mais de 3 mil. Registro de imóveis reduziria o custo, gastaria em torno de 2 mil, fez uma economia de 4 mil. O total da economia é de 150 mil. O deságio, então, da venda, ele não teria isso no sistema holding, uma economia de 300 mil, ou seja, o total ficaria uma economia de 612.500, ou seja, uma economia de 93% em relação ao que ele iria pagar no sistema de inventário. 661.500 ele iria perder no inventário e 49 mil no sistema holding. É algo que me parece bastante razoável, vocês não acham? Então, é por isso que a gente está vendo como hoje uma grande oportunidade as pessoas físicas detentoras de patrimônio que têm acesso à informação e ter facilidade em buscar esse conhecimento, que antes estava restrito somente a pessoas bilionárias e milionárias que dispunham e pagavam a peso de ouro honorários de consultores de empresa, de bancas de advogados, economistas, contadores, né? Isso que era um grupo fechado. E vocês viram, né, que
quem efetivamente possui bastante patrimônio, vamos chamar, e é inteligente, eles efetivamente acabam não tendo custo algum praticamente com o inventário, né? Eles planejam, fazem o planejamento patrimonial da família, com antecedência, ainda em vida, e em vida, como a gente vai ver mais adiante desse sistema, como é que isso poderia funcionar. Questão que eu lancei ontem, o que vocês acham? O pai do Pedro morreu sem saber que existia uma solução? Vocês acham que sim ou acham que não? Bom, a resposta seria não. Ele morreu sem saber que havia problema. Quando o pai do Pedro faleceu, ele não imaginou que o filho dele iria enfrentar toda essa dificuldade, que o filho dele teria que sair da casa onde morava, que teria que se mudar para um outro bairro. Isso não estava previsto, porque ele desconhecia, ele não tinha essa informação. Essa informação não chegou até ele. E agora sim, os senhores estão me ouvindo, e outros também, essa informação hoje, ela chega a qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa pode ter sua alternativa, sua solução aí. Quem não conhece esse sistema, adota o sistema de doação extrajudicial, enquanto vivo também, ou um sistema de testamento, que fatalmente vai acabar em inventário, e o inventário, então, que somente após a morte do patriarca, que tinha o detentor, então seus herdeiros então teriam que fazer isso, que poderia o patriarca deixar um seguro de vida, imaginando que esse seguro de vida poderia ajudar a cobrir os custos com o inventário. O seguro de vida poderia ser utilizado até para alguma outra coisa. É importante, né, o inventário, então, todo aquele desgaste que tem, o tempo. Nós vimos exemplos que eu coloquei ontem de pessoas inteligentes na sua atividade, que era o Gugu Liberato, o Chico Anísio, mas eram um pouco ignorantes a nível de conhecimento, no sentido que nem o pai do Pedro, ele não sabia que existia problema, que existia e que existia uma solução. E essa solução está posta aí. Fatalmente, agora, com o advento da reforma tributária, certamente cada um que possui patrimônio vai ser atingido. Nós vamos ver isso, explorar isso aqui um pouco mais doravante aí. Então, teria como evitar o inventário? Como fazer isso? Claro que teria. Nós temos que partir através de uma mudança de paradigma na nossa vida. Nós temos que ver que alternativas que tem além do inventário, o que eu poderia fazer para minimizar os custos, evitar sofrimento, desgaste de família, evitar aquela expectativa de o inventário vai sair e quando vê um ou outro problema, ele se alastra por 10, 15, 20 anos e muitas vezes muitos herdeiros acabam falecendo antes de colocar mão no seu quinhão do inventário. Isso é muito importante, é algo sério, isso é fundamental hoje que os pais, né, que nos assistem, os filhos que nos assistem, que passem essa informação para os seus pais, né, para os seus avós, seus tios, das quais eles provavelmente possam fazer parte de um rol de herdeiros ou receber algum quinhão. É importante, então, que se multiplique, então, essa informação. Então, eu falava que como é que a gente poderia fazer? Através da institucionalização do patrimônio da família. O que é isso, institucionalização? Nada mais é do que pegar os bens que estão em nome do patriarca, ou do caso do pai, e criar uma empresa onde esse patrimônio iria, ou seja, nós iríamos iniciar um processo de planejamento patrimonial da família, no sentido de começar a proteger o patrimônio da família. A gente sempre diz que quem não tem vida eterna não deveria ter bens em seu nome. A pessoa física, o CPF, morre ligeirinho. A empresa, ela pode continuar, né, com seus herdeiros, 1, 2, 3 gerações. Então, isso pode se perpetuar, né? Muitas vezes é o sonho do patriarca que seus filhos, né, então, deem continuidade aos negócios. Isso, então, é possível desde que esteja um planejamento que seja feito em cima disso aí. Então, todo pai, né, que tem, ou todo patriarca que tenha filhos ou sobrinhos a quem ele goste, ele gostaria de passar um patrimônio que fosse um patrimônio conservado e passado por diversas gerações, para evitar que passe essa situação, esse exemplo que eu dei do Pedro, né, da família dele, que teve que vender sua mansão, porque não tinha como cobrir os custos do inventário. A gente, então, está justamente propositando alguns exemplos que sejam analisados por cada um dos senhores aí.
Então, os custos da ausência de um planejamento patrimonial familiar ou sucessório implicam, né? Aquele custo emocional que, né, muitas vezes fica o conflito de família, meu pai deu mais para ti, por que tu foi beneficiado, tu recebeu uma participação maior, e por que foi menor para mim, enfim, esses conflitos, tudo pode ser evitado no momento que o pai decide, o patriarca, que ele cria uma empresa para colocar isso dentro, que nós vamos chamar como cofre, ele decide, né, em vida, o que ele quiser fazer com aqueles bens dele. E simplesmente ele pode comunicar aos herdeiros, olha, nesse momento não passa nada, ou então passa de forma como deva ser passado, cada um com sua participação, ou quem fica com quem. O custo financeiro, sem dúvida, com planejamento, a gente viu que ele pode ser reduzido significativamente. O custo temporal, quanto tempo que vai levar um inventário judicial ou extrajudicial? Se fosse extrajudicial, a documentação tem que estar rigorosamente em dia, mesmo para o inventário judicial, que é um processo muito mais moroso, né? Muito mais desgastante justamente esse tempo que leva até se chegar a uma conclusão. E custo, né, da perda do patrimônio. Muitas vezes existe um patrimônio e os custos com o inventário se tornam tão caros que os filhos, os herdeiros, são obrigados a vender parte daqueles imóveis que sobraram dos bens, não necessariamente imóveis, para poder fazer frente aos custos com o inventário, ou seja, um processo de dilapidação do patrimônio, que a gente chama assim. Então, tudo isso pode ser evitado aí. Bom, como é que isso tudo começa? Nós chamamos isso no sistema holding como uma célula cofre, a célula que vai proteger o patrimônio da família. Como é que isso funciona? Os bens da família, né, imóveis, dinheiro, ações, tudo, o patriarca, o dono disso aí, cria uma empresa que nós chamamos célula cofre. Esses imóveis, esses bens entram para dentro desse cofre e ali ele fica protegido. Posteriormente, o patriarca, ele cria uma empresa e passa, não o imóvel passa a ficar dentro do patrimônio da família, mas ele passa cotas dessa empresa que ele criou para os seus herdeiros, ou seja, cada um vai ter uma participação dos bens. Por que isso? Isso justamente é a orientação que a gente passa a partir do momento que a gente começa a fazer a consultoria para os patriarcas, a partir de um diagnóstico, estudando o caso a caso de cada situação, de que maneira que a gente pode fazer para proteger o patrimônio. Nós vamos ver que não é blindar. Blindagem não existe. E como que a gente pode proteger o patrimônio, levando em considerações algumas questões legais, processo existente ou não, que a gente vai ver também logo mais. O imóvel fica dentro do cofre, o pai passa para seus herdeiros cotas dessa empresa, ou seja, o pai sai de cena e a empresa fica toda em nome do sócio, mas o pai ele fica protegido. Enquanto ele estiver em vida, né, nós chamamos como cláusulas protetivas do contrato social. Tem umas cláusulas de bloqueio, que esses bens não possam ser alienados, que os bens não possam ser vendidos, que não possam servir como garantia. Tem diversas proteções que a gente faz, que é uma segurança para os patriarcas, de tal forma que eles não vão perder esse patrimônio. Ele sai da empresa, passa para os filhos, eles passam a ser detentores, mas no contrato vai constar todas essas cláusulas, essas barreiras, para evitar que eventualmente o filho venha, tenho participação, eu vou vender meu imóvel, tudo isso fica protegido, enquanto ele estiver em vida. Depois, sim, no momento que ele morre, automaticamente todas aquelas barreiras acabam caindo e os herdeiros podem fazer o que quiserem com esses bens que receberam. Mas pelo menos aí escaparam de toda aquela alta tributação que a gente viu no começo. Sócios, então, os herdeiros, o pai saiu, eles são os donos do cofre, e o cofre que possui os bens dentro dele. Então, que eu queria falar um pouco para a questão da blindagem. Muitas pessoas pensam, não, eu vou fazer isso para esconder meu patrimônio. Isso, na realidade, não é possível, né? Até porque se constitui crime. Não existe no direito brasileiro a blindagem patrimonial. Isso não existe a blindagem, né? Existe a proteção, que essa sim, né? Esse sistema de holding, nós temos como oferecer caminhos, né? Que certamente vão proteger e evitar que bancos, fornecedores tenham acesso ao que estava no nome do pai, porque o pai já não vai ter mais no nome, e dos sócios, dos herdeiros, e esses vão estar protegidos por cláusulas
que nenhum desses tem como alcançar aí. Então, se o crédito, na verdade, a execução já existe antes da doação e prevendo uma impenhorabilidade, não impede a execução. Por isso, não é proteção patrimonial. Isso se constitui um crime também. Ou seja, que é conhecido também como fraude à execução. Quais são as consequências? A fraude à execução acontece quando o devedor tenta enganar ou burlar uma cobrança de dívidas que está sendo feita na justiça. Aquele que comete fraude à execução pode responder por crime de fraude presente no artigo 179 do Código Penal. Se existe um processo em andamento e a partir do momento que esse processo efetivamente acaba ganhando corpo, seu registro na justiça, aquele bem, teoricamente, os bens que teriam para garantir aquela dívida não poderiam entrar nesse processo, sob pena de incorrer nessa fraude à execução, né? E aí as consequências. Então, isso são situações que nós temos que analisar cada caso, ver o que poderia ser, o que poderia, eventualmente, quando existe essa situação, qual o bem que poderia ser, né? E o que dos outros poderia entrar no cofre do sistema holding. Então, resumindo, o conceito de holding, para aqueles que estão chegando agora, conceito de origem de língua inglesa, que é utilizado no direito societário de âmbito internacional para designar participação societária e é representado por empresas, pessoas jurídicas, onde os sócios possuem participação na sociedade dessas, através de ações das sociedades anônimas ou cotas nas sociedades de responsabilidade limitada, que são cotas de participação no capital social. Como a gente viu, os herdeiros, né, depois que o pai criou a empresa, botou o patrimônio dentro dela, ele passa aquele patrimônio todo para os filhos através de doação de cotas de capital daquela empresa. O pai sai de cena, ou seja, ele fica completamente, a partir daquele momento, protegido de qualquer cobrança, desde que, novamente colocando, nada até então tinha execução. E protege, justamente passa para o nome dos filhos, e eles vão estar amparados pela legislação, pelos acordos que são feitos e pelas cláusulas dos contratos sociais. Então, essa é a grande proteção. O que é uma holding familiar? Holding familiar é uma ferramenta do Instituto Holding, que é o sistema de planejamento do patrimônio de uma família. A holding familiar, portanto, é um sistema lícito, amparado pela legislação, e para proteger o seu patrimônio e o futuro dos seus filhos. Serve para planejar e administrar o patrimônio das famílias, evitando conflitos na sucessão, protegendo seu patrimônio, eliminando altíssimos custos com inventário ou doação em vida, dentro de outras vantagens. Então, por que fazer o planejamento patrimonial sucessório? Qual a importância dele? Primeiro, ele dá uma segurança jurídica. Assegura que todos os aspectos legais estão sendo devidamente considerados e seguidos. Então, todo e qualquer ato que é praticado é obrigatoriamente comunicado à Receita Federal, através das declarações de imposto de renda que são feitas, né? É comunicado o cartório de registro de imóveis, dos imóveis que acabaram sendo do pai, que entraram para a empresa e através de cotas, depois foram doados para os filhos, para os seus herdeiros. Uma eficiência financeira busca a preservação do patrimônio e a redução de custos, inclusive tributários. Toda vez que a gente compra um bem, nós somos obrigados a pagar, né, os impostos municipais também. E a holding, ela também traz um outro benefício, né? No momento que esse imóvel tiver uma destinação específica dentro da legislação, ele pode ser amparado, buscar desse benefício fiscal do município, o ITBI. Enfim, ele poderia entrar ali dentro com essa eficiência financeira. Evitaria que na pessoa física isso fosse pago, né? Paz do espírito proporciona tranquilidade ao planejador e aos beneficiários, sabendo que é um plano estruturado para a sucessão. O pai pode chamar os patriarcas, pai e mãe, chama os filhos, olha, eu pensei dessa maneira, ou vamos fazer dessa maneira, vamos botar nossos bens dentro de uma criação de uma empresa, vocês vão receber cotas de participação dela. Então, nada mais vai ficar comigo, vai ficar no nome de vocês, mas eu vou ter o direito de, enquanto tiver vida, bloquear esses bens, ou, enfim, tudo que for combinado, né? Isso, o pai não perde, os pais não perdem o direito sobre coisa alguma ali. Benefício do planejamento tributário do sistema holding, ferramentas.
Escolha do regime tributário. Optar pelo regime tributário é mais vantajoso. Ou seja, será que essa minha empresa, essa que nós vamos criar, poderia ser uma empresa do Simples? Será que ou ela teria que ser mais vantajosa por uma sociedade anônima ou uma empresa tributada pelo lucro presumido, uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada, enfim, ou pelo lucro real? Uso dos benefícios fiscais, aproveitar benefícios e incentivos fiscais oferecidos pela legislação. Como empresa, então, tu tem essa possibilidade, enquanto que na física tu não teria. Reestruturação societária, reorganizar a estrutura societária para otimizar a tributação, pagar menos impostos. Vamos ver um exemplo. Por exemplo, colocando uns bens dentro de uma empresa, criando uma empresa de participações, né? E essa possa ter imóveis próprios para alugar, né? Enquanto que na pessoa física você pagaria de imposto de renda 27,5%. No momento que entrasse e pudesse ser bem estruturado de forma legal, né? Esse custo de 27,5% iria cair para 11 e poucos por cento pelas receitas de aluguel. Enfim, existem situações muito interessantes. Eu fico encantado cada vez que eu estudo um pouco, eu sou um pouco estudioso nesse assunto, e vejo o que tem de bom comparado a esses sistemas atuais aí. Agilização do processo. Um planejamento sucessório bem estruturado pode facilitar e agilizar o processo de inventário, pois já define previamente como os bens devem ser distribuídos, o que a gente viu antes, né? Então, com antecedência, os patriarcas já definem quem fica com o quê, como que vai ser feito, de que maneira, e reduz conflitos, né? Ao deixar bem claras as intenções do falecido e ao realizar doações em vida ou estruturar uma holding familiar, é possível reduzir os potenciais conflitos entre os herdeiros, tornando o processo de inventário mais tranquilo, evita aquelas brigas entre herdeiros, né? Muitas vezes até às vezes ocasionado pelas noras, pelos genros, às vezes realmente causam problemas sérios de relacionamento nas famílias. Os pais, então, permanecem no controle de tudo. Os pais, mesmo, né, depois de feita a doação para os filhos, das cotas, os pais permanecem no comando de tudo. Quais, então, seriam 10 elementos que o sistema deve ter para continuar igual? Os filhos não podem vender. Teria uma cláusula de proteção que os filhos, enquanto os pais estiverem vivos, né, o pai ou a mãe, ou os dois ainda, os filhos não poderiam vender esses imóveis, né? Não se comunica com o regime de casamento dos filhos, né? Isso é uma barreira, por exemplo, passa para o filho, eventualmente o filho morre, ele não passa para a nora ou para o genro, automaticamente retorna, se os pais estiverem vivos, para os pais. Posteriormente, ver o que vão fazer. Enquanto que um sistema de doação, doação não tem mais arrependimento. Se você doou um bem, né, tem que ter motivos muito convincentes, o filho ter feito muita coisa ruim para os pais que estão no usufruto, ou enfim, que poderiam eventualmente reverter esse imóvel para os pais, né, por algum arrependimento. A doação não permite isso aí. Nesse processo de holding, pode ser a qualquer momento os patriarcas se arrependerem e fazerem as alterações e ajustes que acharem necessários, né? Muitas vezes os pais, no processo de doação, acabam dando o imóvel para o filho por um outro motivo acaba se endividando, algum credor acaba tomando aquele bem dele e aí gera uma série de problemas, né, que podem ser evitados. E, nesse caso também, de sistema holding, os filhos não perdem a justiça, ou seja, os caminhos, né, serão feitos de forma legal e protegendo o patrimônio que a justiça, os eventuais outros fornecedores não possam ter acesso. Os pais também não perdem a justiça. E os terceiros, né, não têm poder e não herdam absolutamente nada. Então, continuando mais um pouco, os pais controlam alguns bens enquanto em vida, e no momento que eles morrem, o gatilho pode disparar no primeiro ou segundo genitor, ou seja, no momento que ele morre, os bens automaticamente ficam livres, todas aquelas cláusulas e barreiras permanecem, tudo conforme for feito, né? Pode ser feito para o filho, ou então preservando ainda até o neto. O sistema permite que se faça isso.
Os pais podem continuar com a parte da chave do cofre, né? Não, nós só vamos desfazer disso aí se houver uma real necessidade, se não permanece dessa maneira. Você pode estipular com antecedência quem fica com o quê, que a gente viu antes. Você pode estipular quem comanda cada negócio, ou seja, quem vão ser os administradores dessa empresa, né? Dos herdeiros lá, quem vai ficar com o quê? Além do pai também. E nós entramos agora num grande problema, num grande dilema que vai mexer no bolso de cada um, né? O risco do aumento sobre imposto de herança e doação. Eu já coloquei em lives anteriores que realmente o Brasil é hoje um dos países que menos tributa esse imposto de herança e doação, o tal do ITCMD, né? Imposto de transmissão sobre causa mortes e doação. Eu vou mostrar para vocês depois qual é a participação do Brasil, quanto que o Brasil hoje tributa e quanto que os outros países tributam também. Mas é importante que a gente, então, veja o que está por acontecer, né, e provavelmente deve acontecer ainda durante esse ano. Ou seja, então tem pouco tempo para alguém que quiser fazer uma economia substancial se mexer, né? Então, eu sempre digo, vocês que nos escutam, que têm patrimônio, vocês são os resolvedores. Vocês têm que resolver o problema dos herdeiros de vocês. O momento é esse. Antes nós dizíamos que tinha um risco do aumento sobre imposto de herança e doação. Hoje nós temos certeza que não tem mais risco, mas é certeza do aumento, né? Se você não acredita nisso, olha esse vídeo aí, do ministro Haddad. O imposto sobre grandes heranças no Brasil é dos mais baixos do mundo. Estou falando de grandes heranças. Estou falando de cara que tem 2 apartamentos, vai deixar um para cada filho. Estou falando de grandes heranças. A pessoa tem patrimônios aí de centenas de milhões de dólares, bilhões de dólares. O imposto é muito baixo no Brasil. O imposto sobre propriedades, grandes propriedades, é muito baixo no Brasil. Muito baixo. Por isso que o pobre paga mais imposto do que o rico, proporcionalmente. Então, se você pegar o sistema tributário dos países europeus, dos Estados Unidos, você vai ver que não é assim. Eles procuram corrigir as desigualdades por meio do sistema tributário. Aqui a gente agrava as desigualdades por meio do sistema tributário. Então, não dá. Por isso que ideias como essa surgem para tentar equilibrar um pouco o jogo em relação a isso. Você pode baixar o imposto aqui e subir ali. E aí você melhora. Ninguém está falando em aumento de carga. Acho que ninguém está propondo isso no Brasil hoje. Aumentar a carga tributária. Todo mundo está pensando em como equilibrar, de maneira que o pobre pague menos proporcionalmente do que o rico. Então, hoje no Brasil, o ITCMD tem uma alíquota máxima de 8%. Cada estado tem sua autonomia de estabelecer. Por exemplo, no Rio Grande do Sul é 6%, se não me engano, no Paraná é 8%, São Paulo, eu não me recordo agora também, enfim, eu tenho logo mais uma tela que eu vou mostrar para vocês. E a proposta do Conselho, do CONFAS, do Conselho Nacional Fazendário, é que mude para 20%, ou vejam bem, mais do que 100%, de 8% para 20%. Isso provavelmente irá acontecer. Claro que cada estado vai ter sua política de tributação, vai escolher seu imposto, né? Vai haver, então, e infelizmente eles vão ser beneficiados por mais um item que eu vou colocar para vocês, que ainda é possível fazer. Então, o imposto sobre herança no mundo, na França, ele 60%, no Japão, 55%, na Alemanha, 50%, na Suíça, 50%, na Inglaterra, 40%, nos Estados Unidos, 40%, no Chile, 25%, no Brasil, gente, 8%, aí que o ministro está pegando, né? Nos 8%. Me parece, eu confirmo aí com praticamente certeza, na Itália ele está em 4%, se não me engano. Então, vejam bem, realmente há uma certa defasagem. Quando isso deve acontecer? Se você não acredita, né? Eu repito, mais uma outra entrevista do Haddad aí. O imposto sobre herança no Brasil, ridiculamente baixo. Eu não estou falando de herança do cara ter 2 apartamentos e deixar um para cada filho. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de fortunas de 500 milhões, 1 bilhão, 2 bilhões. Pô, sabe qual que é o mérito do filho do cara herdar 1 bilhão de reais de patrimônio? No mundo inteiro, no mundo mais rico que nós, o imposto sobre herança aumentou.
Porque o filho não teve mérito Isso tem nenhum. impacto real? É muito dinheiro assim que... Depende do alíquota, né? Depende do que você fizer. Mas hoje a concentração de renda é de tal ordem que se não tiver um cuidado com isso, o imposto de soberança, ele precisa aumentar. Ele precisa aumentar no mundo inteiro. O mundo inteiro vai perceber que isso aí não é bom nem para o sobre herdeiro. altas fortunas, é outra coisa. Soberança. Tá. Não é bom nem para o herdeiro. Não é bom nem para o herdeiro. Porra, um cara que não sabe o que é a vida, porra. Um cara que herda 1 bilhão não vai saber o que é a vida. Não sabe nada da vida. Até pro herdeiro é bom que seja diferente. Tá. Essa voracidade do governo, essa é balela dizer que ele condenando quem vai receber herança, né, que somente para os ricos. Os ricos justamente que não pagam, os ricos não fazem inventário, os ricos escapam, né? Então, efetivamente, quem vai pagar vai ser toda e qualquer pessoa que efetivamente partir para inventário e outras coisas mais, né? O que está previsto mudar na reforma tributária? O ITCMD, como está, atual, e aí tem um detalhe importante, domicílio fiscal, né? Na declaração de imposto de renda da pessoa física, tem um item, se você sempre pergunta se você mudou o domicílio fiscal naquele ano ou não. Esse domicílio fiscal no nosso sistema holding, e isso é de pouco conhecimento da classe jurídica, né? Poucos advogados conhecem isso aí. Provavelmente a partir de agora também já vão estar conhecendo um pouco mais. Em que tu podia escolher o domicílio fiscal. Então, tem estados como o Amazonas, onde o ITCMD é 2%. Se aqui no estado do Rio Grande do Sul é 6%, imagina a economia que seria de 6% pagar 2% num outro estado. Isso era permitido. Com a reforma tributária, isso vai sair. Ó. Como será após a reforma tributária? Será cobrada a alíquota progressiva dos bens, no estado onde o patriarca residia quando faleceu. Ó. Aqui ele pode escolher, se tiver que fazer uma alteração no imposto de renda do exercício anterior, escolher no domicílio fiscal, isso é possível fazer. Né? E a partir do próximo ano, infelizmente, a voracidade dos governos do estado estão fechando essa torneira que os técnicos eles viram que estava aberta e de forma completamente legal. Nada ilícito. E qual será a alíquota? Ainda não se sabe, mas deverá ser passar dos atuais 6% para os 20% sugeridos. Então, estados onde o ITCMD pode mudar, no Alagoas é 2%, no Amapá 3%, aqui o 3%, o Amazonas a alíquota única de 2%, é claro que tem uma diferença de doação sobre a herança, então no Amazonas, onde grande parte de todas aquelas detentores de patrimônio que a gente assiste no Brasil inteiro, quase todos eles estão optando por pagar uma alíquota de ITCMD, escolhendo o domicílio fiscal no Amazonas. Né? Então, isso, a partir desse final de ano, provavelmente vai acabar isso aí. O Espírito Santo, cota de 4%, Mato Grosso 3%, para doações 6% para herança, Minas Gerais, uma cota única, alíquota única de 5%, Paraná, 4%, para fatos gerados a partir de 2016, mas acho que tem uma mudança que houve aí. Roraima, alíquota de 4%, São Paulo, uma alíquota de 4%. A faixa de isenção também. Isso aqui eu acho que não vou comentar um pouco em função de tempo, mas em alguns estados, rapidamente, vai ser alterado. Né? Então, esse projeto que está em resolução no Senado sobre a reforma tributária, quem que o senador representa? O senador representa os estados, né, da federação. E, então, dos 81 senadores, é aprovado por uma maioria simples, tem que ter 41 pessoas presentes e 21 votarem a favor. Não precisa nem estipular quem vai votar ou quem. Se o presidente do Senado perguntar, vamos fazer a votação, quem que for a favor, aperte o botão, ou levante a mão, se tiver 21 presentes já está aprovado. Daí, praticamente, a PEC 45, toda ela está sendo já aprovada agora com suas emendas, suas restrições. E está acontecendo agora a mesma coisa com o ITCMD. Os estados, então, que vão definir isso aí. E como é que eu tenho tantas certezas que isso vai mudar? Justamente pela eleição que eu coloquei aí, existem 2 argumentos bem fáceis, convincentes, que convencem toda e qualquer bancada no Senado, que é um argumento perverso, mas é verdadeiro. O Brasil é um dos países que menos tributa herança no mundo. Nós vimos que é 8% máximo, teto, né? E tem países que estão em 60%. E outro argumento perverso
eles colocam que é um tributo que somente os ricos iriam pagar. E aí está a grande enganação, né? Os ricos não pagam esse imposto. Os ricos são espertos, os ricos se utilizam de consultores, de advogados, de contadores, enfim, para justamente mudar isso aí, escapar dessa tributação. Então, justamente aquele que infelizmente não tem acesso, não tem essa informação, que vai pagar esse pato. O Estadão colocou: famílias antecipam herança com medo de impostos da reforma tributária. Essa manchete aqui é deixa eu ver a data que tem aqui, 25/10/2022. Tá? Famílias antecipam herança com medo de impostos da reforma tributária. O medo de que a reforma tributária em discussão em Brasília aumente a cobrança de impostos sobre herança no país está levando muitos brasileiros aos cartórios. Desde que o texto foi aprovado na Câmara de Deputados, em julho, o número de doações de vida de bens herdeiros aumentou 22%. Especialistas explicam que pode mudar com a PEC 45 e quais as vantagens de se antecipar e fazer a doação de bens em vida ainda. Ou então escapar um pouco desse sistema de doação em vida e indo para um sistema bem mais barato, que o sistema de holding. Aqui somente ainda daquelas cláusulas que nós colocamos de proteção no artigo 883 do Código de Processo Civil, são empenhoráveis bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. Então, são uma das cláusulas de barreira que se coloca, né? Cláusula de impenhorabilidade é uma declaração de uma não sujeição à execução, constituída por ato voluntário. Um dos sistemas de proteção que a gente coloca à disposição. Então, esse sistema, ele protege muito mais do que deveria. A titularidade não é mais do pai, que ele passou em doação aos filhos as cotas do capital da célula cofre, onde os imóveis todos estão dentro aí, né? Então, se o pai sofre uma penhora, essa não alcança seu patrimônio porque ele já doou isso em vida antes desse processo iniciado. Por outro lado, se o filho sofrer uma penhora, o bem está gravado com a cláusula de impenhorabilidade, né? Vamos imaginar que o pai doe para os filhos as cotas e, eventualmente, possa vir uma execução em nome do filho. Posteriormente, né, ela fica protegida, ou seja, ninguém pode pegar esse bem como penhora. A estratégia, sucessão da gestão, quem será o sucessor, né? E aí se faz esse acordo dos sócios, né? Com essas cláusulas de barreira e de proteção ao patrimônio. Acordo de sócios será providencial, isso é muito importante, né? Discutir através de um documento particular, que cláusulas, quem fica, como que fica, se esse documento fica na sede da empresa, se vão para a junta comercial, né? Tem todos os elementos legais. Um acordo de sócios, né? Acordo entre os sócios que sem dúvida será um santo remédio para conflitos. Previamente, os pais vão chamar, os herdeiros vão colocar a situação como que isso deverá ocorrer. Então, quem fica com o quê? E que quem tem poder sobre imóveis, obviamente, separados, né? Existe todo um controle. O que deve conter esse acordo de sócios? Estratégias que não caberiam tornar público no contrato social, né? Como, por exemplo, segredos de família, formas de remuneração e distribuição dos lucros, que aqueles imóveis, né, do pai, eles podem continuar com a exploração de aluguel, isso também ser passado para os herdeiros, isso tudo vai ser definido, né, previamente, né, nesse acordo de sócio. Detalhamento acerca da destinação dos imóveis, imóvel X, Y, Z, quem fica com o quê. Pode-se trabalhar com governança familiar, ou seja, grande parte da família, pode ser 2, 3, que vão ser responsáveis, que vão discutir em conjunto todos os procedimentos dali para frente, né? De tudo que a gente passou para vocês nesses 2 dias, fica a dúvida, mas que medidas adotar? E agora? Qual é o procedimento? Como é o serviço de holding familiar? Como se monta o sistema de holding familiar? Etapa do serviço. Inicialmente, uma sessão de viabilidade. Nessa sessão de viabilidade, o patriarca vai ter que abrir o jogo. Tudo que ele tem de bens, estado civil, casado, quantos filhos, enfim, ele vai ter que abrir toda a vida dele, para que a gente possa encontrar a melhor solução, a alternativa mais econômica e menos dolorosa para a família, né? Depois desse processo, sessão de viabilidade, nós apresentamos um croquis estrutural, ou seja, como é que ficaria a situação daquela família. E parte, então, depois para a execução do plano, colocar
em prática todo esse plano do sistema holding para proteger a família e os bens daquela família. A etapa mais importante seria a etapa da viabilidade. E aqui entra uma situação interessante. Todo esse processo, ele precisa que seja feito por profissionais. Então, ou consultores, administradores de empresas, advogados, eventualmente contadores, mas tem que ser uma pessoa que tenha um conhecimento, um saber. Não pode ser colocado para qualquer um, só para colocar em risco, inclusive, o próprio patrimônio. Tem que saber, né, justamente os caminhos, o que é mais vantajoso para aquela família. Né? Isso não pode ser colocado nas mãos de qualquer profissional. Então, isso tem um processo que é um estudo, uma sessão de viabilidade, onde vai se estudar, analisando toda a declaração de imposto de renda, toda aquela família, toda a declaração de imposto de renda, quais os bens que tem, o que tem, o que não tem, para que em cima disso comece se apresente depois, nessa sessão de viabilidade, alternativas que tem. Quem vai decidir que vai colocar em prática a melhor situação? Não somos nós, não são os conselheiros, os orientadores. Nós vamos dar caminhos, mas a decisão final vai ser da família, dos patriarcas, que vão decidir qual é o melhor plano que deva ser seguido. Né? Então, quanto tempo que leva para criar uma holding? É um processo, sem dúvida, muito mais rápido do que um processo de um inventário extrajudicial, sem dúvida alguma. Então, todos aqueles benefícios, aquela comparação que a gente fez, leva-se em conta esses detalhes aí. Essa sessão de viabilidade, né, ela é colocar normalmente um investimento inicial, um investimento normal, essa sessão de viabilidade, a gente cobra R$ 2.400, onde o empresário, ou melhor, o dono, o patriarca, ele pede, olha, gostaria de seguir esse plano, me interessei, o que eu preciso fazer? Né? E a gente convida ele, então, para uma sessão de viabilidade, que é uma reunião, onde a gente vai passar para ele com antecedência uma lista de todos os documentos que ele deveria trazer, e a gente recebe, então, por uma reunião de 1, 2 horas, 3 horas, se for o caso, onde ele vai nos detalhar tudo, comprovando com a documentação que a gente vai pedir. Em cima disso, né, a gente, então, apresenta para ele esse diagnóstico, então, o croquis estrutural, em cima do que vimos, um diagnóstico e um croquis estrutural de como é que ficou a situação e o que poderia ser proposto. Pode chegar a uma situação que nós achamos, olha, não é o momento de tu fazer tua holding, né? Não necessariamente tu precisa fazer. Tem que se ver quais são os benefícios, o que tem de imóveis, né? O que tem de imóveis que poderiam ser economizados, em vez de alugar na pessoa física, na jurídica. Tudo isso tem que ser verificado. É importante também destacar que muitas pessoas antigamente diziam, não, eu já tenho uma holding, né? Mas o sistema de holding conhecido há muito tempos atrás foi uma orientação simplesmente para ter uma economia de impostos, mas não é uma holding de planejamento patrimonial. Foi simplesmente montado para administrar bens próprios da família, da sociedade, né? Então, não existia um planejamento em cima disso. Aí esse projeto, então, prevê essa possibilidade, ou seja, faz todo um planejamento visando a preservação do patrimônio, né, e a economia possível disso aqui para frente. Então, a etapa mais importante é essa sessão de viabilidade, essa que vai dizer, que vai nortear o caminho a seguir, como fazer e de que maneira. Quanto tempo? Então, isso é relativo, mas é um processo relativamente rápido. Aí depende justamente da documentação, se a documentação estiver em dia ou não, o que vai entrar nesse processo. Talvez muitas coisas tem que, às vezes, uma casa, um bem não está verbado, tem que fazer todo esse processo para legalizar, para deixar tudo na maneira como deve ser. Então, essa sessão de viabilidade, que eu havia colocado antes, se cobra, nessa reunião, R$ 2.400. O que a gente está propondo para aquelas pessoas que participaram desse evento aí? A gente está propondo uma promoção de um desconto de 50%, desde que façam essa inscrição, vamos colocar aí, até segunda-feira. Então, quem quiser esse estudo de viabilidade para estudar seu caso, ele teria que justamente entrar em contato conosco através do endereço no fim, ou da nossa bio aqui nas redes sociais, para que possa, então, o nosso pessoal de retaguarda possa entrar em contato, agendar essa reunião,
desse estudo de viabilidade. Em cima desse estudo de viabilidade que a gente vai fazer, a gente vai apresentar o croquis e assim, então, a gente vai fazer um plano. E quanto que isso custaria? Ou seja, nada escondido, tudo às claras, né? E já vai se ter de saída uma ideia de quanto que vai custar aquele sistema de patrimônio. Então, assim como cada uma dessas pessoas, assim, herdeiras ou patriarcas, que se elencados nesse quadro de personagens, nós queremos também que mude a vida de vocês, né? Que o patrimônio permaneça, que não se cometa erros que foram cometidos, apesar de toda a genialidade de Chico Anísio, Marcos Paulo, Gugu Liberato e tantos e tantos e tantas outras pessoas, e muitos desses também da relação de vocês que vocês conhecem, que acabaram pagando por desconhecimento, não por culpa deles, mas simplesmente por desconhecimento, que havia um caminho, que havia uma solução, que existe um caminho, uma solução, que antes somente era disponibilizado aos bilionários ou milionários, e hoje está ao alcance de cada um do senhor, de cada um das suas famílias. Eu agradeço a participação, a paciência de cada um dos senhores. Vocês podem nos seguir, entrar em contato através da bio, né, tanto no Instagram, no Facebook também, para nos contatar, dúvidas que vocês tenham também que vocês queiram ter, que possam também se manifestar, que a gente possa retornar para vocês com algum esclarecimento sobre como isso poderia ajudar, como isso poderia contribuir nesse processo todo aí do sistema de holding patrimonial. A ideia é que realmente vocês possam pensar, possam refletir e multipliquem isso aí, multipliquem para pessoas que vocês sabem que têm bens que podem passar por um processo doloroso se não tomarem providências. Então, novamente, eu antecipo e reitero, um momento de pensar em alguma coisa é agora. Claro que isso pode ser feito depois. Por que falo agora? Justamente em função da reforma tributária que vai ser votada, vai ser definida até o final desse ano. E não tem escapatória. Podem ter certeza que o aumento virá. Não digo 20%, mas na proporção até 20%, escalonar também em cima do valor dos imóveis, do patrimônio que vai ser levado em consideração. Ok, gente? Então, mais uma vez, meu sincero agradecimento, uma boa noite, um beijo no coração de todo mundo e ficamos à disposição. E eventuais dúvidas também vocês podem se manifestar dos meios que vocês têm possíveis de nos contatar, que a gente com certeza vai retornar, vai manter contato com vocês. Uma grande e boa noite para vocês. Fiquem com Deus.